Pierre havia se transformado em um senhor deformado. Seus ossos eram tortos como se estivessem fora do lugar. Eram desproporcionais. Os braços eram curtos e grossos, as mãos eram compridas, com dedos muito alongados. As pernas eram muito grossas e não muito compridas. O tronco era muito esticado e ele possuía barbas longas. Jean notou que, apesar da desproporcionalidade, ele era muito alto e tinha um ar imponente. As feições do rosto eram extremamente malignas. Jean, quando viu no que aquele que antes era seu filho se transformou, levou um susto tão grande que quase emitiu um som de pavor, mas se controlou e ficou quieto. Apenas conteve sua respiração para não chamar a atenção. Esse senhor vestiu umas roupas que estavam escondidas naquela caverna. Pegou algo que parecia uma marreta feita de pedra com cabo de madeira e saiu. Jean, em uma curiosidade que lhe atormentava, pensou em ir até aquela espécie de mochila e folhear a caderneta. Porém, preferiu ficar quieto em seu esconderijo ali naquela caverna, pois aquele estranho senhor poderia voltar rapidamente e surpreendê-lo. Então resolveu esperar. As horas passaram lentamente. Era alta madrugada quando o estranho senhor retornou, arrastando algo para dentro da caverna. Parecia ser um animal muito grande e pesado. Era um enorme urso pardo. A cabeça do animal estava dilacerada e o corpo daquele senhor estava respingado de sangue, que deveria ser do urso. Aquele estranho homem era idoso, porém bastante forte, já que sozinho abateu e arrastou um enorme urso até a caverna. Agindo de forma ritual, pegou uma adaga que estava na mochila, junto com aquela estranha caderneta, folheou e começou a recitar palavras que novamente não foram entendidas por Jean. Mas não somente por conta dos ecos, mas também porque eram de um idioma desconhecido. Logo em seguida, abriu o abdômen do animal com a adaga, tirou toda a roupa, teve o cuidado de dobrá-la, depois entrou no corpo do urso através do grande corte que ele havia feito e se banhou com o sangue do animal. Quando saiu, seu corpo estava completamente tomado pelo sangue. O grotesco senhor, olhando para a caderneta aberta em uma página, recitou outras estranhas palavras. E nesse momento, um pequeno lago que havia naquele salão da caverna se iluminou com a luz da lua cheia e ficou prateado. Aquele senhor que estava com o corpo todo coberto com o sangue do urso entrou e se banhou naquelas águas. Ao sair daquele banho, o velho e estranho senhor estava totalmente prateado. O brilho de um pequeno fecho de luz da lua cheia, que entrava em uma abertura do teto da caverna, parecia fazer o corpo daquele senhor brilhar. Apenas uma pequena parte no centro do peito do velho ancião não brilhava, e esse ponto era onde se encontrava a folha de uma árvore que caiu no momento em que as águas escorriam do seu deformado corpo. Depois desse banho, o velho senhor pegou a caderneta e falou em voz alta uma frase do idioma que Jean desconhecia. E imediatamente o corpo voltou a se contorcer, os ossos voltaram a estalar e novamente a pele se abriu como se fosse cortada por uma navalha, e de dentro do corpo do velho ancião deformado surgiu Pierre. O rapaz então olhou para a lua e uivou, rolou no chão e se transformou em um enorme e negro lobo, mas muito maior do que um lobo comum. Deveria ter mais de 2,5 metros de altura quando ficava sobre as duas patas. As garras e as presas eram muito longas e bem afiadas, pois aquele monstruoso lobo desferiu um golpe no urso que estava morto na caverna e retirou um braço e devorou com os ossos, pelos, carnes e tendões com apenas 2 mordidas, e em menos de 15 minutos, nada mais do urso restava, a não ser alguns pedaços de ossos. Ao findar a refeição,
o lobo colocou-se sobre 4 patas e saiu em disparada pela floresta. Jean esperou um pouco e logo em seguida saiu de onde estava escondido e foi até o local onde estava a mochila. Essa mochila era apenas a pele de um urso negro que estava sem nada por dentro, a não ser aquela caderneta. O moço abriu a caderneta e viu que estava escrito em grego antigo, mas havia uma tradução em inglês bem abaixo. Nessa caderneta havia uma dedicatória de um homem que se dizia bruxo, e ele escreveu: Eu, Adamastor, dedico esse pequeno ritual de transformação para o meu amigo Licaão. Sei que está indo morar em outro continente e como necessita de outros corpos para que a fera dê um pouco de descanso ao seu velho corpo, tomei a liberdade de traduzir em um idioma que é muito falado no mundo, pois o próximo hospedeiro da fera pode não entender o vosso idioma natal e, assim, deixar seu corpo sem o merecido descanso e, com isso, causar sua morte. Lembre-se, amigo, no início de cada ciclo da lua, exatamente na lua cheia, é preciso fazer o ritual usando o sangue do mais poderoso predador da região em que você for habitar. Se não fizer esse ritual, suas forças se extinguirão e seu corpo irá perecer, e finalmente sofrerá terríveis angústias na eternidade, nos domínios de Hades, conforme a maldição que Zeus havia lhe lançado. Estava datado em 300 a.C. Jean ficou espantado por saber que aquela fera que tomou o lugar de seu filho Pierre está no mundo há muito tempo. Leu mais algumas páginas do diário e resolveu que copiaria os rituais que aquela fera pronunciou, bem como também assumiu que copiaria a dedicatória. Ele estava decidido a saber como se livraria do monstro que ameaçava sua filha e sua esposa. Depois de ter copiado e ter guardado tudo no lugar onde estava, Jean correu para sua casa, pois sabia que aquele monstro voltaria para lá, disfarçado de Pierre. Algumas horas depois, Jean aproximou-se da casa dele com cautela, pois não queria que a criatura notasse sua presença. Então foi rodeando a área pela parte mais densa da floresta que circundava sua casa. Olhava em todas as direções, até que em um determinado momento viu que a alguns metros de onde ele estava surgiu a fera, que estava sobre 2 patas e cheirava o ar. O sol já brilhava e aquela criatura não parecia sofrer nenhum efeito da luminosidade. Jean, em sua vida, já tinha ouvido várias histórias sobre criaturas que eram uma mistura de homens com lobos. Mas todas as histórias diziam que a criatura era humana durante o dia e à noite era um lobo, pois a luz do sol mataria a fera, já que, segundo os relatos que ele ouvira, aquela criatura é um ser que pertence à noite e a luz do sol lhe seria fatal. Mas aquele monstro desmentia tudo aquilo que ele sabia, pois a luz do sol não lhe prejudicava. A fera parecia desconfiada. Aquele monstruoso lobo ia cheirando o ar e se aproximava cada vez mais de Jean. Então começou a rosnar alto como um cão raivoso. Os olhos brilhavam como os de um felino na noite. Os dentes pareciam se alongar e uma baba espessa e viscosa escorria de sua boca. Os pelos do grotesco animal se eriçaram, como os de um porco-espinho quando está em posição de defesa. Aliás, essa era a aparência dos pelos. Eram longos e bem pontudos, como espinhos. O corpo arrepiado da criatura fez com que ela ficasse ainda maior. Jean sentiu seu coração bater acelerado e o terrível lobo colocou-se sobre 4 patas, dando a entender que daria um bote. O gesto era parecido com o de um leão que vai saltar sobre sua presa. Jean sentiu um arrepio de medo passar por todo o seu corpo,
mas tinha que fazer algo. Caso contrário, ele iria morrer ali, e sua esposa e filha teriam o mesmo destino. Começou a tatear em volta do seu corpo, a fim de encontrar algo que pudesse usar como arma, mesmo sabendo que uma pedra ou um galho não surtiria efeitos maiores na criatura. Ele sabia que teria que lutar, mesmo se a luta fosse inútil. Em sua tentativa de encontrar algo para se defender, Jean encontrou uma pedra alongada que se assemelhava a uma ponta de uma espada. Sabia que teria que tentar atingir uma parte sensível do animal, talvez os olhos, a boca ou até mesmo a virilha. O monstro ia se aproximando com muita cautela e ao mesmo tempo rosnava com bastante fúria. A criatura estava a 200 metros de Jean e se aproximava vagarosamente. Aquela demora estava angustiando Jean. Ele não entendia o motivo pelo qual o monstro caminhava tão devagar. Parecia que a besta queria surpreender sua vítima. Quando a fera estava a 100 metros de Jean, ela começou a correr com bastante velocidade e depois saltou. Boa noite. O nosso muito obrigada a todos que estão acompanhando nossas histórias. E um agradecimento especial ao autor do conto, Joseph. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo.